Em destaque no Panorama CBN, termina hoje prazo para a defesa de Bolsonaro explicar descumprimento de obrigações e risco de fuga. Presidente Lula participa na Colômbia da cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. STF pode confirmar hoje a segunda condenação de Carla Zambelli. E governo Trump ameaça caçar vistos de estrangeiros que já tenham entrado nos Estados Unidos. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Eu trago em menos de meia hora as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos! Eu começo te contando que termina hoje às 8h34 da noite, precisamente, o prazo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique ao STF por que descumpriu as medidas restritivas. A defesa diz que ele vai prestar esclarecimentos dentro do prazo estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes. Os advogados alegam que Bolsonaro não descumpriu medidas cautelares, como aponta o relatório da Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente e o filho Eduardo por coação à justiça. E como contou Leandro Gouveia no Panorama da Noite, a Polícia Federal também incluiu no inquérito do STF um relatório que aponta suspeitas de lavagem de dinheiro e outros ilícitos por parte dos dois. A PF aponta que o ex-presidente recebeu mais de 30 milhões de reais em menos de um ano nas contas bancárias. A análise foi baseada no relatório de inteligência financeira do COAF. Do total, pouco mais de 19 milhões têm origem em transações via Pix, feitas por apoiadores. As outras fontes de receita foram resgates de aplicações financeiras, operações de câmbio e salários de Bolsonaro como dirigente do PL. Os maiores gastos foram com advogados e superam 6 milhões de reais. No período, Bolsonaro repassou mais de 4 milhões de reais para o deputado Eduardo Bolsonaro e 2 milhões para a mulher, a ex-primeira-dama Michele. Bom, para o advogado criminalista João Vicente Tinoco, os repasses para Eduardo podem complicar a situação de Bolsonaro se ficar comprovado que o dinheiro foi usado para financiar o plano de coação da Justiça. Uma coisa que se aponta na investigação da Polícia Federal é justamente o financiamento dessas atividades, o financiamento para manter Eduardo Bolsonaro no exterior, em diálogo com as autoridades americanas para engendrar as sanções econômicas contra o Brasil, e o financiamento disso que se chama, que tem sido chamado nessas investigações de milícias digitais. Portanto, essa movimentação atípica de valores muito vultosos, ela levanta uma certa suspeita sobre se esses valores eles não estariam sendo utilizados para essas finalidades que a Polícia Federal aponta seriam finalidades ilícitas e até criminosas. Bom, desde que as mensagens e áudios extraídos dos celulares de Bolsonaro pela Polícia Federal vieram à tona, tanto Eduardo quanto os aliados do ex-presidente tentam minimizar o impacto disso, né? Eduardo negou que queira salvar apenas o pai, como ficou evidente numa mensagem em que ele fala de anistia light. Uma ação Eduardo Bolsonaro específica para Jair Bolsonaro? Vocês já me viram alguma vez falando que eu estou preocupado apenas com meu pai? Como é que a carta do Trump para o Lula, primeiro parágrafo, fala em perseguição a Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores? Agora, é óbvio, se for passado um projeto que nem a anistia né, mas de redução de penas, isso daqui visa o quê? Visa manter o poder do STF, não resolve o problema, essas pessoas vão continuar, muitas delas, né, indo no semiaberto ou até continuando na cadeia. Então o que eu quero é resolver o problema, até porque se o Congresso aprovar uma redução de pena, você consegue me garantir que o STF depois não vai dizer que essa lei é inconstitucional? Então, meus caros, para resolver o problema, a gente passa por isolar o Alexandre de Moraes, tirar ele do poder. Bom, Eduardo também relevou os ataques que recebeu do pastor Silas Malafaia, apontado como chefe das articulações para coagir o STF no processo da tentativa de golpe. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia, né? Vazaram, mais uma vez, através do Phishing Expedition, né? Pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa,
Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, tô aqui para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. Então, siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, está preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola para frente, vambora. Tamo junto e vambora. Bom, o pastor Silas Malafaia ficou em silêncio ao prestar depoimento no aeroporto do Galeão, no Rio, depois de desembarcar vindo de Portugal. E foi um comportamento bem diferente do adotado por ele nas redes sociais e nos cultos nessa quinta-feira, quando ele voltou a fazer ataques ao ministro Alexandre de Moraes e à Polícia Federal. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também tentou atenuar os ataques que sofreu de Eduardo Bolsonaro nas conversas trocadas com o pai. Ele evitou criticar o deputado e contestou a divulgação das mensagens pela PF. Primeiro, eu não vou comentar, é uma conversa privada de pai para filho. É uma questão que só interessa aos dois. E eu não sei nem por que essas conversas foram divulgadas. Isso realmente não vejo interesse público nisso. Segundo, a minha relação com o Bolsonaro vai ser como sempre foi. Relação de lealdade, relação de amizade, relação de gratidão com uma pessoa que eu entendo fez muito pelo Brasil, fez muito por mim. O rumo que as coisas estão tomando, me preocupa um pouco. O fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas, às vezes eu vejo que isso não faz sentido. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? Não vejo aí um bom caminho. Deputados da base governista avaliam que o indiciamento de Eduardo Bolsonaro vai pesar nos processos de cassação e afastamento dele. A expectativa é de que os pedidos de perda de mandato no Conselho de Ética da Câmara ganhem força a partir da próxima semana. Mas Hugo Mota, o presidente da casa, avisou que não vai aceitar pressão. O deputado Eduardo Bolsonaro será tratado como todo e qualquer deputado, obedecendo o regimento da casa. Nem haverá privilégio, nem também haverá o interesse de prejudicá-lo. Nós temos que saber separar as coisas, porque o papel do presidente da casa é agir com muita imparcialidade. Nós temos que ter a condição de conduzir com muito equilíbrio para que a Câmara possa estar focada naquilo que realmente interessa, que são os problemas do nosso país. Olha, eu não levo muito em consideração essas ameaças, porque primeiro eu não funciono sob ameaça, então para mim isso não altera nem o meu humor, nem a minha maneira de agir. A oposição quer organizar uma visita do presidente da Câmara a Jair Bolsonaro para tratar do mandato do filho. E mais uma informação importante do relatório da Polícia Federal. Jair Bolsonaro teve acesso no celular a documentos relacionados à defesa do general Mário Fernandes. O general, assim como o Bolsonaro, é réu por tentativa de golpe de Estado, E esses arquivos chegaram ao celular de Bolsonaro por meio do WhatsApp, mas os investigadores não conseguiram identificar quem os enviou. Um dos documentos, conforme a PF, é idêntico ao protocolado pela defesa de Mário Fernandes no STF. A descoberta mostra que a organização criminosa, formada para dar o golpe de Estado, como descrevem a própria PF e a Procuradoria-Geral da República, continuou atuando durante o processo penal. Segundo os investigadores, subordinados seguiam prestando contas a Bolsonaro, considerado o chefe do grupo, o que reforça os indícios de que o ex-presidente permanecia no centro da articulação golpista. Página virada, e eu te conto agora que a bancada governista na Câmara quer votar na semana que vem o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Ontem a Câmara aprovou a tramitação do texto em regime de urgência, o que acelera a análise da proposta. E o presidente da casa, Hugo Mota, disse que vai conversar com os líderes dos partidos para marcar a data da votação final. Pauta importante que, sem dúvida alguma, trará benefício para milhões de brasileiros e brasileiras que passarão a ter a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Vamos, nas próximas reuniões, definir a data da pauta. Conversaremos também com o relator, o deputado Arthur Lira. Atualmente, estão isentos do pagamento do tributo os contribuintes que recebem até 2 salários mínimos. A proposta, relatada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, também prevê um desconto parcial para quem tem rendimentos entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Para compensar a perda de arrecadação de R$ 25 bilhões só em 2026, o relator manteve a proposta do governo de taxar quem recebe acima de R$ 50 mil por mês. O deputado Rogério Correia, do PT,
rebateu os argumentos dos empresários de que a mudança vai provocar fuga de capital. Então eles pagam muito mais fora do Brasil do que aqui, mesmo instituindo isso. Então não há fuga de investimento, coisa nenhuma. Eles não têm para onde fugir. Hoje é um paraíso para eles aqui no Brasil. Bom, para começar a valer em 2026, o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil precisa ser aprovado pelo Congresso até o final de setembro. Em destaque hoje também a participação do presidente Lula na Colômbia, na cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Um dos objetivos do encontro é fortalecer o engajamento dos países amazônicos na COP30, que acontece em Belém no mês de novembro. Até agora, só Lula e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, estão confirmados. Bolívia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela enviaram chanceleres. A comitiva brasileira inclui a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o chanceler Mauro Vieira. A expectativa é de que as nações adotem uma declaração conjunta de combate à crise climática e iniciativas sociais na região. E a reunião entre membros da organização da COP30 com o Escritório Climático da ONU para discutir soluções para a situação dos preços dos hotéis em Belém foi marcada para hoje. O encontro já tinha sido adiado 2 vezes. A justificativa foi um pedido da entidade internacional por questão de agenda de seus representantes. O evento, lembrando, vai ser em novembro e está causando muita polêmica essa história dos preços abusivos dos hotéis. O ministro do STF, André Mendonça, acompanhou a divergência aberta por Nunes Marques e votou contra a condenação da deputada Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento. Apesar da posição do magistrado, o caso tem maioria formada pela condenação a 5 anos de prisão e perda do mandato. O julgamento no Supremo ocorre até hoje, então há a expectativa de que essa confirmação dessa nova condenação de Zambelli seja nesta sexta-feira. O STF inicia hoje o julgamento do recurso da defesa de Robinho. Os advogados do ex-jogador tentam suspender a pena de 9 anos de prisão por estupro coletivo na Itália. A sessão ocorre no plenário virtual da Corte. Promotores que investigam o esquema bilionário de fraude de créditos de ICMS que ocorria na Secretaria da Fazenda de São Paulo querem que o empresário Sidney Oliveira seja preso novamente. O dono da Ultrafarma não pagou a fiança de R$25 milhões, estabelecida como condição para que ele não tivesse a prisão temporária prorrogada na semana passada. O advogado que defende Sidney Oliveira diz que ele tem prazo até esta sexta-feira para pagar a fiança. Já o diretor da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, conseguiu um habeas corpus no Tribunal de Justiça para suspender a obrigatoriedade do pagamento da fiança, também de R$25 milhões. O auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, suspeito de chefiar esse esquema e investigado por receber mais de R$1 bilhão em propina, teve a prisão temporária convertida em preventiva e permanece detido. A Receita Federal abre hoje a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Ao todo serão contemplados 1.884.000 contribuintes, com o valor total de crédito de R$2 bilhões e 900 mil. O lote inclui também restituições residuais de exercícios anteriores. Os pagamentos serão feitos a partir do dia 29 de agosto. E o INSS suspendeu preventivamente os contratos com a instituição financeira Crefisa para o pagamento de benefícios após receber denúncias de irregularidades, como coação de aposentados e pensionistas. Olha, os aposentados sofrem, né? Cada hora é um golpe diferente. A partir de agora, então, novos benefícios concedidos pelo INSS, como aposentadorias, pensões e auxílio-doença, não serão mais pagos pela financeira. Por ser medida cautelar, a suspensão se aplica apenas aos novos pagamentos de benefícios. As aposentadorias e pensões de beneficiários que já recebem pela Crefisa não serão afetadas. Mas ainda não está claro como que será feito, daqui em diante, o pagamento a quem passar a ter direito aos benefícios.
E o jornal Estadão está destacando hoje um impasse nas investigações da fraude no INSS, aquela que lesou um monte de aposentados e pensionistas com os descontos ilegais. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que a investigação, que anda parada, saia da relatoria do ministro Dias Toffoli, do STF. Gonet argumentou que nenhum processo anterior que tramitou sob os cuidados de Toffoli teria relação com esse inquérito. Por isso, na visão dele, o caso teria que ser distribuído livremente no Supremo por sorteio. O procurador também defendeu que apenas parte da investigação deve tramitar sob competência do STF diante do surgimento de citações a autoridades com foro privilegiado, enquanto o restante deve continuar na primeira instância. Os inquéritos que apuram o assunto na primeira instância estão parados desde junho, quando Toffoli abriu um procedimento sigiloso no Supremo e determinou que a Polícia Federal enviasse para o gabinete dele cópias de todas as investigações para avaliar a competência no caso. Isso, na prática, paralisou o andamento dos inquéritos sobre o esquema de débitos indevidos dos aposentados. Diante da incerteza, os investigadores aguardam uma definição para evitar a anulação de diligências. Lembrando que no Congresso, a oposição derrotou o governo e elegeu a presidência e a relatoria da CPI dos aposentados, que vai investigar as fraudes, Agora, a articulação política de Lula espera contar com a maioria numérica na comissão para evitar a aprovação de requerimentos, como a convocação do Frei Chico, irmão do presidente. Vamos agora aos destaques do noticiário internacional. O Departamento de Estado americano anunciou que está revisando os registros de todos os mais de 55 milhões de estrangeiros com vistos válidos nos Estados Unidos e buscando possíveis violações que possam levar à revogação do visto ou à deportação. Todos os portadores de visto estão sujeitos a uma verificação contínua, de acordo com o departamento, para identificar indícios de inelegibilidade. Segundo a Associated Press, as autoridades procuram por indicadores de inelegibilidade, incluindo permanência fora do prazo de visto, atividade criminosa, ameaças à segurança pública, envolvimento em qualquer forma de atividade terrorista ou fornecimento de apoio a uma organização terrorista. E se forem encontradas irregularidades, o visto será revogado e o titular, caso esteja nos Estados Unidos, poderá ser deportado. Só que as autoridades reconhecem que essa checagem é extensa e pode levar bastante tempo para ser concluída. Desde janeiro, o governo de Donald Trump vem adotando várias medidas restritivas à imigração, com a deportação de imigrantes em situação irregular e de portadores de vistos de intercâmbio, como estudantes e visitantes. Na segunda-feira, o Departamento de Estado cancelou mais de 6 mil vistos de estudantes internacionais por violações da lei e permanência irregular no país. E nesse ano, a Casa Branca já havia suspendido temporariamente o agendamento de entrevistas para vistos estudantis. Quando os atendimentos foram retomados em junho, o governo passou a exigir que todos os candidatos tornassem públicas suas contas em redes sociais para verificação. Solicitantes de visto para viver ou trabalhar nos Estados Unidos também passarão a ser avaliados quanto ao anti-americanismo, incluindo a verificação de rede social. Além disso, o governo decidiu que tirar o visto para os Estados Unidos fica mais caro também, com um custo de emissão de mais de R$ 2.300. Incêndios devastaram mais de 1 milhão de hectares na União Europeia em 2025. A marca aponta um recorde desde 2006, quando as estatísticas começaram a ser registradas. Ainda há vários focos ativos pelo continente, especialmente em Portugal e na Espanha. A área atingida pelo fogo em 8 meses é maior do que a de 2017, ano até então com a maior devastação. Dados do Exército de Israel apontam que 83% dos mortos na faixa de Gaza são civis. A informação foi confirmada pelo jornal The Guardian e publicações israelenses. 17% do total de mortos foram identificados como membros de grupos terroristas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o último ataque da Rússia contra o país deixa claras as intenções de Moscou para a guerra. A ofensiva foi uma das maiores desde o começo do conflito. 574 drones e 40 mísseis foram disparados pelo exército russo.
Uma pessoa morreu e 22 ficaram feridas. E o governo do Egito revelou vestígios de uma cidade submersa em frente à costa de Alexandria. As descobertas incluem edifícios, tumbas, tanques para peixes e um cais, com mais de 2.000 anos. Segundo as autoridades, o local pode ser uma extensão da antiga cidade de Canopo, destruída por terremotos e pelo avanço do mar. No futebol, 3 times brasileiros vão disputar as quartas de final da Libertadores. O Palmeiras confirmou a classificação ao empatar em 0-0 com o Universitário do Peru e vai jogar contra o River Plate. O São Paulo vai enfrentar a LDU do Equador, que bateu o Botafogo ontem por 2-0 e eliminou o atual campeão da Libertadores. O Flamengo também já tinha se classificado e vai disputar uma vaga na semifinal contra o Estudiantes, da Argentina. O outro confronto é do argentino Racing e também do argentino Vélez Sarsfield. As quartas de final da Libertadores serão disputadas nas semanas de 17 e 24 de setembro. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu o Godoy Cruz da Argentina por 1-0 e avançou para as quartas de final. A seleção brasileira estreia hoje no Mundial Feminino de Vôlei em busca do título inédito. O Brasil entra em quadra contra a Grécia, na Tailândia, de manhã. Você que ouve o Panorama mais tarde já deve saber o resultado. Brasil! As brasileiras Bárbara Domingos e Giovana Santos disputam hoje à tarde no Rio de Janeiro a final do Mundial de Ginástica Rítmica no individual geral. Após as apresentações das massas e da fita, Giovana avançou na 13ª posição e Bárbara em 15º lugar. Essa é a primeira vez que Giovana se classifica para a final do individual geral em um Mundial. As 18 melhores ginastas na fase classificatória disputarão a final, que começa às 2h30 da tarde. As brasileiras não disputarão nenhuma final de aparelho. Para isso, elas teriam de terminar entre as 8 melhores de cada um. Essas finais serão disputadas no domingo. Na prova de conjunto, as brasileiras participam amanhã da fase classificatória, a partir das 2 da tarde. E vamos aproveitar esse climinha musical para eu registrar aqui uma participação do ouvinte José Roberto Freitas, Panolover, que está acompanhando o que, segundo ele, é uma bagunça na política que a gente está vivendo e pede uma música super tradicional do Legião Urbana de 1987 que continua retratando o Brasil. Que país é esse? Na sua tela, no Senado, cheira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Obrigada pela companhia. Que você tenha um ótimo fim de semana. Eu vou me despedindo junto com o nosso DJ Laerte Afonso, com a nossa editora Edmilson Fernandes. Lembrando que tem o Panorama CBN da Noite com Leandro Gouveia. Beijo, tchau! Na morte eu descanso, mas sonhando solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.